Os caminhos da luz. Ciência, filosofia e espiritualidade. Olá, pessoas! Eu sou a Elaine Cabral e este é o canal A Caminhos da Luz. Aqui nós falamos de ciência, filosofia e espiritualidade. Hoje nós vamos começar com uma questão que talvez nunca tenha parecido tão importante para você, mas que é importante para muitos de nós, que é a pergunta de onde viemos. Sem o sentido místico ou transcendental de saber a origem da humanidade pelo aspecto religioso ou espiritual, mas tão somente pela nossa condição de seres humanos, de seres que se conduzem na vida de uma forma leve e alegre. Por que não dizer feliz? No entanto, essa felicidade, essa alegria, elas sempre podem nos proporcionar uma reflexão mais profunda quando nós nos deparamos com tristeza, com angústias, com perdas, e aí nem sempre nós sabemos lidar com isso. Assim, quando nós perguntamos de onde viemos, nós podemos pensar quem somos nós hoje, por onde passamos, quais são os aspectos de mudança que estruturam a nossa vida, de onde nós trazemos tantas condições de superação. Como você consegue se superar tantas vezes, de tantas coisas? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que hoje a sua tristeza, a sua dor, a sua angústia, elas vão passar como já passaram há milhares de anos? É isso mesmo, há milhares de anos. Segundo os estudos e pesquisas arqueológicas, o ser humano moderno, ou seja, nós, temos cerca de 200 mil anos, porque foi o tempo que começamos a caminhar pela Terra com os pensamentos, desenvolvendo ideias, concepções, a nossa história. Sendo assim, seres humanos que caminham, seres humanos modernos, como diz a arqueologia, essa estrutura que nós temos de seres pensantes, homo sapiens, como usamos na filosofia. Então, esses seres humanos, nós, há 200 mil anos, nós caminhamos pela Terra passando por intempéries, por lutas, dificuldades, sofremos, vencemos, ficamos alegres, comemoramos, passamos pelo pensamento, pela estrutura da morte física. Para mim, por exemplo, que sou espiritualista, sou espírita, acredito na reencarnação, eu acredito nesse pensamento, nessa trajetória da vida, passando de um corpo a outro. Mas para você que não é, para você que não é reencarnacionista, vem de outras origens, de outras crenças, de outras teorias, você pode também pensar a sua vida assim. Porque mesmo que você não seja reencarnacionista, não estude, não acredite na teoria da reencarnação, você pode pensar algo similar à nossa trajetória como seres evoluindo da matéria, como dizia Darwin, mas a evolução do pensamento humano. Porque essa história do homem moderno que acontece há 200 mil anos, desculpa, como dizem os arqueólogos, ela é a história do pensamento humano. É como nós vamos nos estruturando. Então, nós somos seres históricos. Nós não somos esse ser que foi criado aqui e daqui surgiu o meu pensamento, minha força, minha alegria, minha tristeza, minhas tendências. Não é. Mesmo sem sermos espiritualista ou reencarnacionista, como eu falei anteriormente, nós somos seres históricos e nós trazemos essa herança de seres capazes de superar e, acima de tudo, de mudar. Por isso o filósofo Sêneca dizia que a única coisa permanente no mundo é a mudança. Imagine que notícia boa! Você já parou para pensar que esta é uma notícia boa? A mudança é a única coisa permanente. E nós mudamos sempre. Só que nós mudamos em duas estruturas. Ou nós mudamos quando estamos cansados de sofrer, quando estamos cansados de ter o mesmo pensamento, de defender as mesmas ideias, algumas vezes equivocadas. Equivocadas por quê? Porque os resultados, elas nos trazem coisas ruins, resultados negativos, consequências que nos levam a angústias, a ter reparações pesadas, muitas vezes. Mas nós também podemos mudar por outra questão, quando nós resolvemos aprender. Aprender quem nós somos. Como aprender hoje, refletir sobre de onde nós viemos e que nós podemos muito mais do que simplesmente viver experiências repetidas
como se não fôssemos capazes. Ou trazer também as questões pessoais. Eu sempre me remeto a essa estrutura de comportamento pessoal, de eu ver que há alguém que tem condições de mudar, alguém superou a dor, a dificuldade, porque ele é uma pessoa especial, porque ele é forte, porque ele conseguiu vencer. Mas não é bem assim. Essa capacidade de superação, essa capacidade de entendimento, de crescer, de aprender, de evoluir, é uma capacidade humana, é uma característica própria do ser humano. E com esse conhecimento nós podemos começar essa nossa trilha de mudança, de transformação, de compreender que a vida, nesse sentido histórico de onde nós viemos, quantas coisas nós já passamos, então nós podemos sermos, muito melhores hoje. Podemos adquirir características diferentes daquela que nós viemos cultivando há algum tempo atrás. Muitas vezes nem são nossas. Você já parou para pensar que talvez essa tendência, essa característica, esse modo de ser, de pensar, não seja seu? Mas que simplesmente você adquiriu um hábito, um costume de alguém pela própria educação, pela própria convivência. O filósofo Voltaire, grande filósofo iluminista francês, ele escreveu um tratado sobre os costumes. E ele falava que o costume ele é um grande entrave para o progresso, para a evolução do pensamento humano, porque nós nos acomodamos com ele e nem sempre eles são criados por nós. Mas são estruturas de pensamento que nós captamos de outros, na convivência, e acabamos repetindo esse costume como se fosse algo verdadeiro, como se fosse algo que é parte de nós, e na verdade não é. Nós podemos ser pessoas muito melhores do que éramos ontem. E assim nós podemos nos capacitar hoje para que amanhã possamos ser pessoas também melhores do que hoje. Mas para isso eu preciso compreender esses processos de transformação da humanidade. Quando nós observarmos uma situação hoje, por mais drástica que ela pareça, por mais cruel muitas vezes, inconcebível de compreender a própria crueldade humana, nós vamos ver que se hoje nós temos dificuldade de compreender ou de aceitar a crueldade humana, isso de certa forma é bom, porque hoje nós não aceitamos mais. Mas vamos ver a nossa história, vamos ver de onde viemos. Quantas vezes nós fomos para as praças aplaudir enforcamento, decapitações, e isso era motivo de distração, de diversão. Um ato hoje terrível, inconcebível de violência. Então, as questões hoje de violência, elas são uma demonstração do quanto nós já evoluímos. O quanto hoje nós estamos com pessoas melhores. O quanto hoje nós podemos construir essa condição de seres pacíficos no nosso coração, no nosso ser. E tudo isso por um processo de transformação. E essa transformação, ela começa nesse olhar, nesse ver o mundo de forma diferente, nesse ver o mundo se transformando, se construindo, muitas vezes se reconstruindo. Mas você sabe de onde deriva isso? Do conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento, buscar mais informações que não sejam só para acumular uma informação, mas para formar a nossa estrutura intelectual, desenvolver a nossa capacidade cognitiva, porque assim nós vamos crescendo, vamos ampliando as possibilidades e vamos transformando o nosso mundo interior, vamos transformando a nossa capacidade de pensar. E aí eu posso ver que nem sempre aquilo que eu pensava antes e que eu defendi muitas vezes, até com violência, com intolerância, ele era real. Mas agora ele pode ser algo do passado e eu posso ter um pensamento de fato diferente. Ou seja, superar as coisas não porque eu sou especial ou não superar porque eu sou mais frágil que o outro. Mas eu posso superar sempre porque é da condição humana. É da nossa capacidade. Imagine que você conseguiu sobreviver 9 meses dentro da barriga de sua mãe. Então você pode pensar, de onde eu vim?
Quando você se vê hoje em determinadas situações, muitas vezes até pensando em suicídio, em desistir da vida, e você se remete lá e pensa, de onde eu vim? Você veio do útero materno. Se você pensa que a vida começou na concepção e que pode acabar com a morte, então pense que você veio de um útero materno e você conseguiu sobreviver 9 meses. Numa situação totalmente de fragilidade. Um ser totalmente dependente de outrem, sem nenhuma condição de se defender sozinho. E você sobreviveu. Você conseguiu se conduzir, conseguiu sair desse aconchego do útero, que mesmo que seja aconchegante, mas você era um ser totalmente indefeso, totalmente dependente, e agora você vem ao mundo e você consegue sobreviver. A condição de fragilidade da infância, de ser aí um recém-nascido, depois da infância, e depois adolescente, ou agora adolescente, e depois adulto, hoje adulto, ou depois velho, ou agora velho, nessa estrutura do tempo cronológico em que a natureza vai se transformando e nós vamos passando por diversas fases. Então, mesmo que você não volte à reencarnação, a vidas anteriores, como eu disse para vocês, que eu penso, mas mesmo que você volte à estrutura antropológica do ser histórico, que se conduz pela vida, vencendo barreiras, intempéries, lutas, guerras, sofrimentos. Mesmo que você não seja dado ao pensamento antropológico e não haja essa concepção na sua mente de que nós somos seres históricos, que nós carregamos na nossa genética, no nosso pensamento, todas as lutas e todos os desafios humanos, volte então para o útero materno e veja como você conseguiu se superar e ser hoje esse ser com a estrutura física, com a condição de superação e com a mente, com a capacidade de pensar, da fala, do pensamento, do sentimento que você é. Então, isso é processo de transformação. Isso é processos de vida. E a vida, como dizia Rubem Alves, grande filósofo, teólogo, que teve uma trajetória linda, marcante aqui no nosso planeta Terra, a vida e a alegria, elas só podem se conviver juntas. Só podemos falar de vida com alegria e de alegria com vida. Porque a vida é esse conjunto maravilhoso de experiências que nós trazemos das eras mais remotas até o tempo em que nós não sabemos em que condições chegaremos, mas certamente será sempre uma condição favorável à condição humana, porque somos humanos e nascemos dotados de consciência, de razão, nós temos todas as possibilidades do mundo para encontrarmos sempre algo melhor na nossa vida. Porque a vida, como dizia o grande poeta também, grande nome na nossa história terrena, o Gonzaguinha, a vida ela é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então hoje ficamos por aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e continuarmos juntos nessa trajetória de conhecimento, de experiências humanas e também dar o seu like e clicar no sininho para receber notificações. Namastê e que a vida possa sempre ser feliz para cada um de nós. Até o próximo encontro.